Esse aqui é o IPM Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Moema. Nós vamos começar mais um episódio com um tema bem legal, bem especial, que é essa parte do mercado e fé, né? Falar um pouco de carreira, propósitos, né? Coisas que fazem parte desse nosso mundo corrido, agitado da cidade de São Paulo, né? E para essa conversa, a gente tem aqui alguém que é muito querido, muito especial, um amigo, alguém que eu tenho convivido os últimos anos aqui na igreja e tem sido sempre conversas muito ricas com ele, né? Então a gente tem hoje aqui com a gente o Rafa Emerick. O Rafa é um cara que está nos ajudando aqui na Igreja de Moema, especialmente com a questão do Internexus, que é um trabalho que a gente começou, somando aí as ideias e experiências que ele já teve com grupos de profissionais, de pessoas de trabalho, que compartilhavam assuntos importantes. E quando ele trouxe a ideia para cá, somando com outras pessoas, como Danilo Zimmermann, especialmente, a gente montou aqui um trabalho trazendo profissionais, temas especiais, assim, que tem a ver com o mercado de trabalho, mas num ambiente da igreja de comunhão, de fé, de parceria, de amizade, onde a gente possa ter liberdade para falar dos assuntos sem aquela pressão, né, do trabalho, daquela política que tem ali, você nem sempre pode abrir muito bem alguns assuntos, e no contexto da igreja é possível fazer isso, né? Então, esse é o assunto de hoje, espero que você curta do começo ao fim e participe aí também nos comentários e tudo mais que envolve isso. Então, Rafa, muito bem-vindo, tá, a esse nosso projeto, é piloto aqui da podcast da Igreja Presbiteriana de Moema, e eu queria pedir, assim, que nessa abertura você se apresentasse um pouco melhor. Eu acho que você vai se apresentar muito melhor do que eu, falando a seu respeito, mas fala um pouquinho quem é o Rafael, com o que você se ocupa, você tem uma trajetória bonita aí, e além disso vem de uma família, né? Vou deixar você falar, cujo pai é pastor, é isso. Acho avô. que vai mais, vai além do pai, né? Eu nasci e cresci dentro da igreja, eu sou filho de pastor, neto de pastor, família cristã, família presbiteriana. Então, desde muito novinho, eu me lembro bem de correrias na quadra da Igreja Presbiteriana de Campinas, que é onde eu cresci. Uhum. Filho de pastor é sempre o mais arteiro, né? Então, geralmente. Isso eu lembro bem, das cobranças e puxões de orelha. Mas eu cresci numa família cristã, meu pai pastor. Quando eu tinha 10 para 11 anos, meu pai... eu não vou falar que deixa de lado, mas ele sai da cadeira pastor e assume uma escola evangélica. Então... a segunda maior escola evangélica do país, que é o Instituto Presbiteriano Gammon, no sul de Minas. E aí ele se dedica mais de 10 anos numa escola evangélica, numa cidade razoavelmente cristã, mas desafios muito grandes. Mas eu como cristão, filho de pastor e membro de comunidades evangélicas ao longo da minha vida, cresci junto com ele, acompanhando, enfim, não só meu pai, mas a minha família nessa jornada. Nessa época você mudou de Campinas para lá. A gente foi para Lavras, que era o lugar que eu passava férias, porque meu avô era diretor do colégio, então foi muito legal. Eu fico em Lavras até 17 anos de idade, volto para São Paulo, por coincidência, estudo numa universidade presbiteriana, então fiz Mackenzie, estudei no Mackenzie, sempre convivendo ali no mundo cristão. E aí a trajetória do meu pai, ela é montada, né, em cima da educação, mas sempre muito próximo da igreja, na Igreja Presbiteriana de Campinas, tanto na Igreja de Lavras, muito próximo. E hoje, alguns anos depois, muito feliz de ver meu pai voltando a liderar uma igreja, né? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Itapira, que é uma cidadezinha próxima aqui de São Paulo, 2 horas de São Paulo, mais ou menos, mas a gente sempre teve a base cristã. Eu moro em São Paulo, vai fazer 20 anos, então tem bastante tempo que eu estou aqui. Eu perdi meu sotaque mineiro, então acho que eu falo já um mais... paulista do interior. Paulistano acho que nem tanto, mas mais paulista do interior. E a minha trajetória de carreira, ela é de 20 anos dedicados dentro da área de negócios, né? Negócios, entenda vendas, que é onde eu sempre me E a sua faculdade foi em publicidade? Eu fiz faculdade de economia. É de economia, assim, como eu. Absolutamente nada a ver. A gente vai atuar de outra forma. Eu fui pastor, né? Que beleza. Experimentei trabalhar no mercado financeiro. Eu lembro que na época, faz muito tempo, né, gente? Existia o pregão da Bolsa. Sim. Que era aquela correria, porque eu fiz faculdade, tinha que vir visitar. Se não faz economia, não vai visitar o pregão? Como isso, assim, e eu pensava assim, eu vou gritar mais alto, quero ir pra Bolsa. Fiquei na Bolsa 5 dias, não gostei. Em pregão? Cara, pregão. Ali, na gritaria. Você usou aquele telefonão, assim, de... Eu fiquei 30 dias numa empresa de mercado financeiro, assim, no mercado financeiro direto, Bolsa, pouquíssimo convivência, mais escritório, mas logo eu percebi que não era para mim.
e fui trabalhar com vendas no mês seguinte. E hoje eu me considero vendedor há 20 anos, né? Então, acho que é um pouco da minha trajetória. Comecei minha carreira, acho que como todo mundo começa, trabalhando em empresas. Então, eu trabalhava na área comercial de empresas, programa de estágio, programa de trainee, sempre como vendas. Sempre namorei muito o mundo empreendedor, então sempre gostei muito. Fiz alguns investimentos que deram certo, alguns que deram muito errado, e está tudo bem. Mas fui acumulando bagagem, experiência. Em 2017, eu monto a minha primeira empresa, uma empresa na área de educação. Acho que um pouco esperado pelo meu pai, enfim, mas vendo a oportunidade. Isso 100% em São Paulo, dedicado aqui. Como toda empresa que está nascendo, em 2020 eu passo por um M&A, eu vendo um pedaço do meu negócio para um grupo, vou para esse grupo, fico 2 anos como líder de uma operação, até para fazer a transição e as coisas caminharem de maneira um pouco mais profissional. E aí tomo a decisão na minha vida de fazer uma virada de chave muito grande, que é eu ir para o mercado, testar se eu ainda era bem-vindo no mercado de trabalho sendo executivo de uma empresa. Muito rápido as portas se abriram. Eu trabalhei durante 2 anos e meio numa empresa de capital israelense, que estava montando operação no Brasil na área de segurança. Tive o desafio de liderar o time comercial deles por 2 anos e meio aqui no Brasil. E desde novembro do ano passado, fiz uma outra virada de chave. E hoje eu lidero a operação de uma fintech chilena, recém-chegada no Brasil. Eu sou o funcionário número 12 no Brasil. 02. E a gente tem 300 funcionários e eu sou o 4º mais velho. Olha importante lá, isso. É importante, uma mudança muito grande de perfil. Eu trabalho numa empresa chamada Toco, que é uma fintech chilena que entrou no Brasil há 1 ano mais ou menos. E a fintech trabalha com linha de créditos? A gente está focado numa caixinha de pagamentos, que é a recorrência em pagamentos. Olhando para 2 partes, né? Tanto que é front, ou seja, o que o cliente está vendo de recorrência, quanto para o back, que é o que a empresa está vendo de recorrência. Há uma complexidade de multimeio de pagamento. Acho que todo mundo que paga a conta todo mês sabe disso. Sim. Você paga lá a sua conta de celular, você paga o seguro do seu carro, você paga a escola do seu filho. É simples, né? Você recebe um boleto e paga, mas a inovação também está presente. Então, você quer pagar em Pix, você quer pagar no Pix automático, você quer pagar no débito automático. E nem todos conseguem fazer funcionar esse negócio. Você fica uma doideira. Na visão que a gente tem como cliente, mas tem uma complexidade muito grande. Viabilizar. Muito grande. Então, eu sou o funcionário número 12 e estou fazendo um negócio acontecer do zero. Então, um pouco empreendedor, porque a gente está montando um negócio. Vagas abertas, escritório sendo montado. Então, tem um... E vocês são 3 irmãos. Você, seu irmão, você tem uma irmã. Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos. São 3. Você é o mais velho. Eu sou do meio. Do meio. Além de filho de pastor, que é problemático, o do meio é mais problemático. Eu tenho 2 irmãos. Eu sou do meio também. Acho que me identifico. Mas tenho 2 irmãos. Um irmão mais velho não mora no Brasil tem anos já. Ele mora em Singapura, foi expatriado. Tá bom. E eu tenho a impressão de que ele não volta tão cedo. E eu tenho um irmão mais novo que é cria do mercado financeiro. Ele não saiu, ele entrou e ficou. E trabalha no Bradesco há pouco mais de um mês. Ele fez um shift também de carreira, né? Então, que legal. Quando a gente se conheceu, se eu não me engano, você ou fazia parte desse grupo, aquela questão de publicidade, de ter uma agência, isso. Era isso, né? Do grupo, então. Eu tinha acabado de vender minha empresa, então estava na transição, tentando entender o que ia acontecer. Me adaptei bem, eu acho que você tem uma empresa que é sua, você vende essa empresa, é uma nova cultura, são novas pessoas, sócios, né? Eu não tinha a visão de sócios, depois eu passei a ter. Mas o combinado era eu ficar 2 anos e os 2 anos foram cumpridos e após isso eu entendi que era o momento de buscar uma coisa nova. Foi quando eu virei a chave de empreendedor para executivo. Acho que você nunca perde a cabeça empreendedora, mas eu acho que na prática é importante dizer que eu sou CLT, né? É engraçado essa mudança. Legal, Rafa. Agora, a gente tem esse trabalho aqui na igreja que a gente pode partir daqui para a nossa conversa, né? Que nós demos o nome aí de Internexus, né? Entre links, né? Ou seja, estabelecer essa questão de links com pessoas que estão no mercado de trabalho, atuante, que pode dar contribuições boas assim, para o desenvolvimento, né? De várias carreiras e tudo mais. E aí você trouxe essa ideia e você tem uma característica muito, muito interessante de ter uma penetração, conhecimento de várias pessoas de diversos segmentos e atuações, né?
E você comentou que antes da pandemia vocês tinham um grupo, né, que vocês se encontravam, não lembro se era toda semana, uma vez por mês. Uma vez por mês, né? E ali tinha uma troca, né, de várias pessoas. Fala um pouquinho disso, assim, e como isso vem e chega aqui na igreja, como está sendo, quais são as coisas que você vê que são legais, assim, disso. Eu acho que tem um passinho para trás que é importante, porque quando eu mudo para cá, muito novo, eu venho para cá sem conhecer ninguém. E aí, quando você entra no mercado de trabalho e você não tem nenhuma conexão já criada, né? Você precisa criar a conexão. Você está um passinho atrás dos seus colegas que cresceram com outros colegas que foram para o mercado e trocam figurinha. Então, eu entendi que era muito importante eu começar a construir relacionamento empresarial, corporativo, né? A palavrinha que todo mundo gosta hoje que é o networking. E aí eu começo a beber dessa fonte, né? Eu começo a frequentar evento, eu começo a participar de confrarias, eu começo a entender que ali seria um baita ambiente para eu aprender e também para fazer negócios, porque eu era uma pessoa, na época, vendas, eu sou vendas ainda, mas eu tinha aquela vontade de começar a construir. E eu sempre fui uma pessoa muito pró-evento, muito pró-relacionamento, muito pró-participar. E todo tipo, né? Você vai num café da manhã, almoço, jantar, você vai no evento social. Eu brinco que até um estádio de futebol pode ser um ambiente corporativo, se você tem as pessoas certas do seu lado. E eu fui entendendo isso e construindo rede de relacionamento. Eu investi muito tempo da minha vida nisso. E eu brinco que investi dinheiro também. Se você vai no jantar, você tem que pagar a conta, é importante. E eu sempre senti falta de ter um grupo meu, sim. Não meu no sentido de dono, mas um grupo que eu sentisse parte e tal. E aí uns amigos me chamam para conversar e dizem, cara, eu também sinto falta. Ah, eu também sinto falta, também sinto falta. E a gente montou um grupo chamado Confraria. A Confraria tinha um objetivo comum. Reunir um grupo de pessoas que talvez estivessem em momentos de vida semelhantes, vivendo desafios semelhantes. Dizem que a cadeira executiva é solitária, a empreendedora também é. E a nossa pauta era, vamos trocar figurinha? Vamos falar de negócios? Vamos trazer o que dói para você? Ah, para mim dói contratar gente. Cara, para mim também. Ah, eu tenho uma dificuldade de trazer investidor. Cara, eu também tenho. E aí a gente começou a se reunir de maneira mensal. Todo mundo lembra, a pandemia existiu, não é filme, aconteceu. E a gente não gosta muito da ideia de levar esse networking para o digital. A gente fica aguardando, tivemos nossas trocas, mas quando a pandemia começa a dar sinais de que ia deixar a gente em paz, eu começo a buscar, e aí cada amigo foi para um canto e eu tive mais dificuldade de resgatar isso. E aí foi quando a gente começou a pensar na ideia de, peraí, e se a gente trouxer essa ideia de conexão, carreira, desafios, problemas, para dentro de um ambiente cristão? E aí eu acho que tem um ponto que é não apenas para reunir pessoas cristãs, mas também para trazer as pessoas para dentro do ambiente igreja. E eu brinco que a igreja também é espaço de troca sobre carreira. A gente também tem problema, né? Quando a gente fala de vida profissional. A gente também tem desafios. A gente é demitido, a gente é contratado, a gente precisa de dinheiro, enfim. E aí eu trouxe a ideia uma vez, eu lembro para você numa conversa. O Danilo Zimmermann, por coincidência, trouxe uma ideia muito parecida. Eu falei, cara, casou. E aí a ideia é pensar como é que a gente executa isso. Porque o grande ponto aqui da igreja é que a gente tem pessoas com vontades diferentes. Diferente do grupo que eu tinha criado lá atrás, que era mais homogêneo. Aqui a gente tem, primeiro, multigerações. Começando carreira, a gente terminando carreira. Isso. Multigerações, áreas muito diferentes. A gente tem área da saúde, corretor de imóveis, médico, pessoa de eventos. De finanças. Finanças. Os curiosos, por que não? E aí eu acho que a ideia aqui era, vamos entender quais são as pautas comuns para praticamente todos os grupos. E a gente entende que em alguns momentos, alguns grupos vão ser mais beneficiados do que outros. E aí a gente começou essa história de trazer um convidado externo e criar um ambiente de trocas super saudável e, óbvio, com uma conexão muito grande à nossa fé cristã. Né? Então, acho que foi isso que a gente começou a construir aqui. Acho que tem um ano já? Tem, né? Tem, já, acho que passou um pouco, passou um pouco de um ano. O ano passado a gente começou no começo do ano, o ano incompleto, né? Porque o anterior, a gente foi meio no final. Verdade. A gente fez, acho que 2 ou 3 em 2024. Pode e depois, ser, tá bom. Então estamos indo para o ano 2 completo. Ano 2 completo, tá bom, legal. Que legal. E assim, Rafa, quando você olha a questão da fé, esse grupo que você tinha antes da pandemia, não tinha esse ponto? Ou tinha? Então, e esse é um... Tinha, assim, não todos, não era um critério ali, né?
ser igreja e tal, não. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, pastor, e aí eu assumo minha falha aqui. Eu nunca investiguei se era. Esse que é o ponto, porque no dia a dia, muitas vezes você está num ambiente de trabalho, e aí você pode trabalhar do lado da pessoa, você pode trabalhar na sala do lado, você pode trabalhar apenas na mesma empresa. A gente tem pouca informação sobre quem de fato tem a mesma fé que você. E aqui a gente passou por isso um pouco, né? De entender, será que eu convido essa pessoa? Será que ele é da minha igreja? Tanto que a gente chegou a convidar pessoas de igrejas batista, de outras igrejas irmãs, né? Mas eu acho que a maior dificuldade ainda hoje é a gente entender. Deixa eu ver se ele tem cara de presbiteriano. E tem pessoas que têm mais abertura e tem pessoas que têm menos abertura, né? A gente não quer trazer para cá apenas o executivo bem-sucedido de uma grande empresa. A gente quer trazer alguém que se conecta, né? Então, o meu grupo não tinha fé como pauta e eu admito que eu não investiguei muito a fundo para entender se a gente tinha alguma irmãos, coisa atrás. Não fui tão atrás. Tá. Uma coisa que acontece muito no ambiente de fé, né? Da fé cristã, tudo é essa questão de propósito. Né? O cristão é muito desafiado, chamado a pensar para o que eu devo viver, como eu cumpro a minha missão como cristão, como que eu levo a fé, né? E esse é um ambiente cristão nosso, presbiteriano, tudo, né? E muitas vezes essa reflexão ela vai para a profissão do cara, da pessoa, e nem sempre as pessoas sabem lidar muito bem com isso. Concordo. Né? Como que você vê isso assim? Eu acho que isso tem sido pauta de praticamente todo encontro que a gente faz no Internexus aqui, né? Então a gente traz um executivo ou uma executiva, um empreendedor ou uma empreendedora para contar um pouco da sua carreira. E a primeira pergunta é sempre sobre, legal, você tem a sua carreira e como é que você traz a sua fé para dentro da sua carreira, né? E a gente tem falado muito sobre exemplo, comportamento, sobre visão, sobre ética, assuntos que durante muito tempo foram tabus, né? Eu lembro uma vez, eu não vou citar o nome não, a gente vai dar risada dele, mas eu escutei um ex-ministro do STF dizer, num país que a gente vive, ser ético virou sinônimo de qualidade das pessoas, né? E aqui a gente tem um papel muito importante como cristãos, né? Que é a gente ser referência mesmo, é a gente ter postura, é a gente ter integridade, tem uma série de características que são importantes, mas que durante muito tempo a gente passou a tratar como a super outro, né? Porque não faz tanto sentido, né? E o problema disso é que eu estou passando por isso agora. Eu tenho quase 30 vagas abertas no meu time para recrutar. Você não pergunta na entrevista se a pessoa é ética, cristão, né? E você não pergunta se ela é cristã. Você começa a conversar com a pessoa e logo você percebe. O que tem me deixado feliz é que os candidatos e as candidatas que eu tenho entrevistado têm se posicionado. E têm se posicionado as pessoas cristãs. E às vezes não da mesma igreja, né, que a gente, mas assim, que legal, Rafael, eu sou batista, pô, que legal. Eu tô na Assembleia de Deus, que legal. Então, você tem visto num papo a pessoa se identificar já colocando um perfil na mesa. E eu faço uma pergunta no processo seletivo que é assim, o que não pode faltar na minha empresa para trazer você para cá? E aí eu tenho ouvido assim, pouco, princípios, ética. E eu estava esperando coisas diferentes. Eu pensava, vai vir alguém me pedindo auxílio pet. Não é a pauta. E aí você vê pessoas trazendo o tema, acho que pouco, mas trazendo temas que se conectam com a gente, sabe? Sim, sim. Muito bom. Eu acho que uma coisa importante, quando fala de propósitos, né? Um cristão falando disso, está muito ligado à questão de pregar o evangelho, né? De apresentar a fé, apresentar quem é Jesus, as pessoas, né? E esse é o ambiente de trabalho, até partindo do livro do Francis Schaeffer, que chama A Morte da Razão. Não sei se você conhece esse livro. É muito interessante porque ele faz uma provocação pós o livro A Morte de Deus, do Nietzsche. Né? Quando Nietzsche trabalha isso, o Francis Schaeffer fala assim, olha, tem um outro ponto. Não é a morte de Deus apenas que Nietzsche está criticando, mas existe uma morte da razão. E essa morte da razão, e no livro ele trabalha isso, que vai ter uma construção no Ocidente, desde o Renascimento, o Iluminismo e tal, onde você precisou, por conta de todas as coisas que viveram antes, anulando
qualquer coisa relativa a Deus, a espiritual, ao mundo de cima. Né? Isso vai aparecer em Descartes, por exemplo, você tem que fazer uma separação entre o mundo natural e o mundo espiritual. O mundo espiritual a gente não conhece direito, não sabe lidar, mas o mundo natural está na nossa responsabilidade. Então, no nosso mundo natural, sem falar de Deus, a gente resolve dessas formas, a gente tem ciência, a gente vai fazer um monte de coisa. Então ele fala assim, é nesse ponto que a razão morre, porque você exclui a parte principal, que é aquele que nos criou, que nos traz sentido, que nos traz propósito, tal, da sua reflexão. Até no livro ele fala, isso é tão segmentado já na nossa cultura, que assim, você está numa roda de conversa, no bar, alguém fala assim, Deus ou igreja, fala assim, pô, cara, não vem com esses papos, cada um tem a sua, não entra nisso não, né? Então, assim, isso não cabe na nossa conversa, não entra aqui, né? E o outro lado, o cristão, ele ouve assim, não, você tem que levar isso, você tem que levar para a mesa de bar, você tem que levar para o happy hour, você tem que levar para o network, você tem que falar no seu trabalho, né? E eu acho que dá uma crise. Ele fala assim, cara, eu faço isso, cara, eu vou ser o chato do negócio, né? A pessoa vai me mandar embora, você sempre assim, ninguém vai me chamar para conversa, para happy hour e tal. O que eu faço, né? Você vê isso, essa segmentação, eu lembro quando eu li isso no Francis Schaeffer, eu falei, cara, é muito interessante, de fato, essa... Muito, pastor, muito. Eu trabalhei com uma pessoa há mais de 10 anos atrás, e ele era o crente fervoroso, assim, ele respirava, ele chegava pro trabalho com a Bíblia debaixo do braço. E de um lado eu admirava muito a postura dele, né? Coragem, né? Porque a gente tem um pouco disso também. Só que ele era muito indelicado. Então era assim, vamos almoçar. E toda vez no almoço ele era o chato que puxava o assunto. Todo mundo falou assim, ai, cara... tipo, vamos falar do futebol no final de semana? E ele, mas Deus... Tudo bem se hoje, só hoje, viu? E eu acho que ele não conseguia entender muito o contexto que ele estava inserido. E isso acontecia todos os dias. E ele foi se tornando o crente chato do escritório. E aí era assim, happy hour de sexta-feira. Não chama ele. Tem dois grupos, um que ele tá e o outro que o problema não era nem chamar. O problema não era nem chamar, era assim, se chamar ele vai julgar a gente. E aí, eu lembro que na época, eu não sabia muito como agir, né? Porque eu queria estar perto, mas... Então, eu acho que mudou um pouco do que a gente entende, porque, para mim, o propósito que a gente precisa desempenhar dentro das nossas empresas, dentro do nosso ambiente de trabalho, ele vai além de você entrar no escritório com a Bíblia debaixo do braço. Porque você pode entrar no escritório com a Bíblia debaixo do braço e não ser o exemplo, não ter a atitude que você deveria ter como cristão, e não ser... Que não tempera, não é sal, não é luz, né? Assim, entrou estético só. Né? E aí você depois encontra você mesmo, né? A Bíblia debaixo do braço, mas é o último a ir embora do happy hour. E, gente, não tem problema em happy hour, tá? Não é isso. Mas é sobre o papel que você desempenha nos ambientes em que você está. Então, eu acho que hoje, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando a gente fala que a gente é cristão, a gente é crente, naturalmente isso abre um espaço da pessoa do outro lado de começar a trazer todas as igrejas para a linha de discussão. Mas tem aquela igreja. E a gente, muitas vezes, antes de abrir a boca, já tem o preconceito das pessoas, né? Você é filho de pastor, neto de pastor, né? Eu já passei em várias situações que você tá na roda assim, Vários. Amiga de alguém convidou a Raquel, né, minha esposa, então eu vou com ela, tá na mesa, daqui a pouco, o que você faz? Eu falei, vai chegar em mim a pergunta. A hora que chega, o que você faz? Sou pastor. Aí faz assim, todo mundo. E aí falo, é isso. Tudo bem? É isso. É sério? Mas a gente pode falar de assunto? Aí isso. muda o assunto da mesa. Perfeito. E começa, não, é porque eu tenho experiência na igreja. Fala, cara, e eu mesmo, você não fala, você fica assim. E não é fácil. E assim, vamos lá, não é fácil agir. Quando eu mudei para São Paulo para fazer faculdade, eu lembro que uma das coisas que eu pedi para o meu pai na época, eu tinha 17 anos, foi, pai, eu quero um celular legal. E meu pai, na época, acho que por liderar uma escola e a escola ter, na época, uma boa conta de telefone, né? Eu lembro que na época, não lembro nem que empresa, acho que era Telemig Celular, nem existe mais, a Vivo comprou. Ela falou assim, não, a conta é muito importante, eu vou dar um telefone legal para o seu filho. E eu com um telefone super legal. Não sabia nem usar. Aí cheguei um dia, eu estava no cursinho, não estava nem na faculdade. Eu abri o telefone e um cara do meu lado falou assim, caramba, nem lançou. Ele era um telefone da Nokia que abria, era 2 tecladinhos, assim. O que seu pai faz? Eu falei, o que eu falo? E agora, né? Diretor de escola. Aí eu falei assim, meu pai é pastor
entendi tudo. Que raiva. Então, nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Mas eu gosto de dizer que, a gente falou um pouco disso aqui antes, talvez seu trabalho seja apenas o seu trabalho. E tá tudo bem. E o trabalho te permita o espaço, o tempo, o recurso necessário para que o seu propósito seja pregado. E até quando você comentou isso, né, me ocorreu assim, na verdade, você vai para o trabalho, você assina um contrato com algumas atribuições, problemas que você vai resolver, coisas que você vai fazer, pessoas com quem você vai lidar. Então, está estipulado ali, ou seja, isso você tem que dar conta, que você está se comprometendo como se comprometeria com qualquer pessoa. Não é porque você é cristão ou não é cristão, né? Você está aqui por uma função, está por uma coisa. Então, exerça isso. O entorno, o relacionamento, poxa, né, faça isso bem, faça com zelo, faz aquilo que você assumiu como responsabilidade bem, com qualidade, né, entrega mais. E pastor, as pessoas começam a te respeitar. E eu falo isso hoje e talvez as pessoas que estejam assistindo a gente pensem assim, mas ele é o country manager do negócio, as pessoas respeitam. Eu entendo que tem isso. Mas eu tomei eu resolvi ter uma postura na minha carreira nos últimos anos e eu já fui para happy hour e eu não vejo problema nenhum em ir. Mas eu sou o cara sério e sou o cara chato a partir de um momento. Então, assim, vai ter o happy hour da empresa. Eu vou no happy hour. Eu chego, fico 30, 40 minutos e sou o primeiro a ir embora. O pessoal vai jogar futebol. Eu adoro jogar futebol. Me convide. Vou, jogo futebol, tenho uma postura dentro do campo respeitosa. Eu não sou o cara que briga. Já briguei muito futebol na vida, já ficando mais velho. Mas eu sou o cara que tem o respeito. Então, todas as vezes em que a gente tem qualquer tipo de espaço, as pessoas falam, o Rafael é um cara sério. Então, a gente começa a se construir como personagem, como figura, e aí você cria a conexão natural. Também ele é filho de pastor. Ele é criado na igreja. Ele é crente, né? Algumas vezes, isso vai soar de maneira negativa, mas, cara, eu acostumei, assim. Então, de novo, eu acho que a nossa postura e nosso comportamento deixa muito claro quem a gente é. E o que eu faço quando eu quero pregar o evangelho? Eu convido para o Internexus. Porque eu entendi que é um espaço que gera valor para qualquer pessoa. É um ambiente seguro, né? A gente não vai ficar pregando ali. Você está nas reuniões comigo, você sabe. A gente começa ali com um momento de oração, mas é um bate-papo de mercado que traz muito valor, muito dado, muita informação legal. E no final a pessoa fala, cara, que legal. E foi lá na igreja, né? Foi na igreja. Então, eu entendi que era um momento assim de criar algo que pudesse ser esse gancho entre o seu trabalho, o seu negócio e a igreja de um jeito leve, sabe? Porque eu acho que é isso que a gente precisa. Você já ouviu falar da história dos morávios? Não. Já ouviu falar? Era um povo na antiga Birmânia, na Europa, e que no século XVI era uma vila bem pequena, e era uma vila que foi impactada pela pregação do evangelho, e assim, quase a vila praticamente inteira se converteu, entregou a vida a Cristo. E eles entenderam desde esse período, né, alguns vão chamar de avivamento naquele contexto, que eles tinham a missão de levar o evangelho para os lugares. E tem alguns lugares que você encontra a história dos morávios, né? Eu ouvi isso do pastor Ronaldo Lidório, depois eu comprei um livro que tinha histórias de missões, que contava a história deles também, tem em casa. E era interessante, porque alguns morávios, para poder alcançar, por exemplo, escravos, eles se deram como escravos. Olha que interessante. Assim, tem escravos ali, que estão debaixo de jugo, né? Tem liberdade, é escravo daquela época. E assim, eles precisam ouvir de Cristo, e eles se davam como escravos para poder estar lá, conviver com eles. Mas eles faziam os trabalhos de escravos. Mas eles foram para vários lugares do mundo. Se não me engano, Groenlândia é um lugar que eles foram os primeiros a chegar com o evangelho, tal. E eles tinham uma prática que chama muita atenção. O que eles faziam quando eles chegavam nos lugares novos? Não conheciam ninguém e queriam levar o evangelho. Essa entendiam como propósito e vocação deles. Eles buscavam, claro, oravam, estavam com Deus e pediam assim, Deus, me mostra as pessoas que estão sensíveis. Eles não saíam pregando a todo mundo como falar essa expressão? Enfim, torta direita. Mas eles iam, assim, quem está sensível? Quem que deu? Até pela perspectiva, nós presbiterianos, né, temos isso, assim, há um agir primeiro de Deus, assim, na vida das pessoas, do Espírito, né? Então eles falam, quem está sensível? Quem está
a Beth, Deus já está trabalhando na vida dessas pessoas. E à medida que eles iam percebendo na sensibilidade do trabalho que eles faziam no dia a dia, eles iam percebendo alguém mais sensível e falavam assim, olha, posso falar uma coisa com você? Tal. Ou seja, a busca pela sensibilidade, que nem sempre é prioritária, mas às vezes é uma busca estética, né? De marcar território como cristão, ao invés de assim, estar sensível. Poxa, quantas vezes não é uma atitude assim de perceber quem está do lado? Falar, cara, você não está bem, né? Pô, tô te vendo aqui trabalhar, você tá vindo, você chega aqui com olheira, né? Olho vermelho, você tá bem, cara? Ou seja, uma sensibilidade, né, de perceber e ver se o cara... será que não é Deus que está trabalhando na vida dessa pessoa? Então, eu acho que você conseguir entender o seu contrato de trabalho, total, o que você tem que fazer com a sua... aí como cristão, que é um cidadão celestial na Terra, né? Esse é um outro ponto muito interessante, que será que eu consigo falar isso rapidinho? Mas assim, tem um livro, o Simplesmente Cristão, do N.T. Wright, que ele trabalha um ponto muito legal. Assim, ele fala que Jesus, ele era o ponto de conexão dos céus na terra. Antes de Jesus, você tinha a Arca da Aliança. Deus se manifestava na terra, sua presença na arca. E sobre líderes, né? Quando vem Jesus, Jesus é a arca. Antes, Deus se manifestava na presença lá na Arca da Aliança. Em Jesus, é o próprio Deus se manifestando nele. E quando Jesus morre na cruz, ele ressuscita, vai aos céus e envia o Espírito, adivinha quem passa a ser o ponto na terra de conexão de céu e terra? Nós, porque recebemos o Espírito Santo. Então, pensa que cada um cristão que verdadeiramente está aqui como sal da terra e luz do mundo, é um ponto de contato do céu na terra. Perfeito. E você está no seu ambiente de trabalho, você está diante de alguém, e os céus podem se manifestar ali, e pode ajudar uma pessoa, e talvez isso vai ser o ponto que abre a perspectiva dele para Deus. Poxa, fantástico. Mas se entender numa identidade assim, eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para impor, não estou aqui para convencer, né? Talvez são reflexões que ajudam nessa questão. Não, e né? muito assim, e eu acho que a igreja... ela tem feito um trabalho muito legal de buscar essas oportunidades também. Porque quando você tem uma cadeia de programações ali, né, diversa, você está buscando, primeiro, né, atender a sua comunidade, os membros da igreja, as pessoas que até estão aqui próximas da gente, né? A gente está num bairro que permite isso. Mas dar pontos de contato grandes o bastante para que cada pessoa que participa da igreja esteja atenta nos seus ambientes no dia a dia, e minimamente lembre que existe oportunidade, existe uma igreja de portas abertas. E aí eu até falei em casa esses dias, né? Teve o bazar da igreja, eu falei, cara, olha que oportunidade de trazer gente que mora no bairro, de ajudar pessoas. E aí a gente deixa passar, às vezes, por... eu não acho que é preconceito, mas por ficar muito preso apenas no culto de domingo, entendendo que, não, eu não vou convidar meu vizinho para ir no culto. Peraí, talvez seu vizinho não tenha o perfil do culto nesse momento, mas você tem o bazar, você tem a programação dia de semana, tem o culto dos homens, culto das mulheres, tem cantata de Natal, tem acampamento. E você começa a ver uma série de oportunidades, a gama, né, para todos os públicos, né? Eu acho que isso é importante, pensar em todos os públicos. E no meu ambiente, eu vejo o Internexus com uma baita abertura quando a gente fala isso. Porque todo mundo ou trabalha ou já trabalhou, ou pensa em trabalho alguma vez na vida. E aí você tem uma oportunidade de trazer as pessoas para cá com um simples convite. Próximo encontro nosso vai ser para falar de um tema super legal, que é o papel da mulher na liderança. Legal. Olha o tanto de mulheres que tem na nossa igreja. Que se cada mulher enviar esse convite para uma pessoa do seu ambiente de trabalho, e é um papo leve. Olha, é uma roda de conversa. Ela vai falar da carreira dela. É uma mulher executiva dentro de uma big empresa que tem uma carreira criada num ambiente que é extremamente masculino. Você não quer ouvir? E aí a gente começa a abrir porta. Então, se todo mundo pensar nisso, mais nisso, e menos em, peraí, deixa eu pensar que versículo bíblico que eu vou abrir, que pode ser um caminho também, mas sim, para você entender o momento certo de agir. Né? Então, eu gosto de pensar nisso. A igreja está dando todas as ferramentas na nossa mão. Está dando, como o mineiro gosta de dizer, né? A faca e o queijo tem que saber cortar. Só basta isso. cortar com Só isso. Simples, entendeu? Ô, Rafa, a gente está aqui na região de Moema, sempre a gente olha assim
esse local da cidade, né? Querendo ou não, você tem muitas pessoas aqui que estão atuando nesse contexto da Faria Lima, né? Perfeito. Seja na área financeira, seja nos serviços do entorno. Sim. Todo, né? E você está aqui nesse contexto, está inserido nisso. E já há um tempinho, quantos anos, mais ou menos, nesse contexto aqui? De Faria Lima? Cara, acho que tem, sei lá, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Você, com a sua visão, assim, né? Cristã, criado no ambiente, com pastores e tal, e estando no mercado, atuando, você conseguiria nomear, assim, quais são as grandes dores, olhando para essa cultura? Quais são as grandes dores, assim, que essa cultura tem, do mercado e tal, e que talvez a gente possa pensar assim, poxa, a fé cristã, ela consegue responder isso de uma forma significativa e ajuda tanto, né? Assim, quais são as dores desse mundo, né? Faria Lima, negócios, grana, empreendimento, startups, né? Eu não sei se é muito amplo agora o público. Não. Eu acho que tem algumas, né? Eu acho que quando você... Vamos pegar dois movimentos, né? Você tem um movimento muito grande de pessoas que continuam mudando para São Paulo para trabalhar. A gente acha que os números... Eu até acho que ano passado o número de São Paulo é uma cidade que teve um êxodo maior de pessoas do que de entrada de pessoas. Foi a primeira vez nos últimos anos que aconteceu isso. Nem na pandemia isso tinha acontecido. Mas você tem gente vindo para cá com o sonho de... não falo nem da casa própria, não. Sonho de enriquecer. O sonho americano, né? Sonho de enriquecer, de crescer e tal. E esse sonho, eu brinco que montar empresa não é o filme do Facebook, gente. Não é. O filme do Facebook é muito legal, né? Muito bonito. Mas ele mostra uma realidade que não... não é a nossa. Então, eu percebo que, pelo menos meus colegas, né? Tá todo mundo trabalhando muito mais do que gostaria. Semana passada até comentei com um colega, né? Ele perguntou quantas horas você trabalha por dia. E eu comecei a pensar, né? Quanto tempo que eu fico no escritório, saio de casa. E eu quase respondi 14. Aí eu fiquei pensando, cara, 14? E eu não sou diferente do que as pessoas. Então, a primeira coisa, eu acho que as pessoas estão se destruindo por dentro do ponto de vista físico e mental. Então, segunda coisa, por conta disso, as pessoas não param para respirar, para pensar, para valorizar o que importa. E eu acho que esse conjunto de pessoas que tá... Não estou falando de Faria Lima, estou falando de Faria Lima, Vila Olímpia, Berrini... a São Paulo, né? São Paulo é a cidade que... E eu acho que eu tenho escutado mais, assim, quando eu pego, às vezes, o Uber. Eu vim para cá de Uber, ando muito de táxi. Você percebe o motorista do Uber mesmo dizer... Cara, eu preciso desligar, preciso pensar na minha vida, preciso pensar na minha família, preciso ter um pouco mais de consciência do que eu estou fazendo. Não é porque está fazendo nada errado, mas é porque essa vida coloca a gente num loop infinito de atividades, de tarefas, de trabalho que não te deixa pensar em respirar. E alguns que têm me surpreendido, eu já entrei no Uber e tinha uma Bíblia assim do lado direito, né? Até brinquei com ele. É segurança, né? Tem um assalto, ele fala, não, é para mim mesmo. Então eu vejo as pessoas parando um pouco para respirar e se identificar como pessoas mesmo, sabe? Na rotina que é corrida. E aí, junto disso, as famílias estão se destruindo. Pessoas estão se destruindo. Gente, a gente mora numa grande cidade. Você tem problemas numa grande cidade. Você tem desdobramentos de problemas são muito maiores, né? Então, eu vejo relações de amizade sendo destruídas. E algumas pessoas olham para mim e dizem assim, é normal, cidade grande. Acabou, não é filme da Disney mais. E aí você vê, peraí, em que momento as pessoas estão, de fato, buscando a Deus, buscando conforto. E às vezes eu tenho um colega que ele fala isso. Ele frequenta uma outra igreja, ele fala, para mim a igreja virou um ambiente de paz. Eu entro na igreja, parece que tudo fica para trás de problema. Eu falei, mas na segunda volta, ele volta tudo normal. Então eu vejo uma crise assim grande. Eu lembrei agora você falando isso, do ambiente de paz, né? Lá na história da Redeemer, lá em Manhattan, né, em Nova York, eles têm, não sei qual dos campos, mas um horário assim, meio-dia, de silêncio na igreja, assim, que é um tempo em que vários executivos vão para lá, né? Esse horário... Para quê? Alguns vão orar, porque são cristãos, tá? Mas assim, eu sento ali... Desliga, né? Desligo, para depois voltar para o segundo... pós-almoço, né? Assim, eu acho que vai muito nessa linha, né? Assim, pastor, e vou falar assim, por mim, né? Eu te contei isso já. A gente está em 2026. Em novembro de 24, eu tomei a decisão de não ter rede social mais.
Então, eu tenho apenas uma rede social corporativa, que é o LinkedIn, que eu uso para trabalho e sou muito ativo, mas eu tomei a decisão de não ter Instagram mais e, naturalmente, não tenho Facebook. Eu tenho meu WhatsApp, que me atende tanto pessoal quanto profissionalmente. Pouca coisa que cai Pouca lá. coisa, mas tá tudo bem. E eu tomei a decisão de não ter rede social mais. No primeiro mês, senti muita falta. Você chega em casa, você quer mexer, né? Você quer colocar a mão, você quer ver o que está acontecendo. E aí eu comecei a avaliar o quanto de coisas na vida eu vinha perdendo, né? Sem ver. O que muda na sua vida se você chegar em casa na sexta-noite, desligar o celular e ligar ele de novo na segunda? Não, muita coisa acontece. E eu comecei a avaliar, de fato, o que eu tinha perdido. Que eu vinha perdendo, né? Aí até comentei com um primo meu esses dias, ele falou assim, você perdeu uma coisa. O Gabriel, um outro primo, vai casar. Aí eu já sabia, ele me avisou no WhatsApp. E aí, de maneira prática, a gente não tem tempo mais para se desligar. E até na igreja. Porque a gente criou... Eu gosto de andar com Bíblia no culto de domingo. Mas a gente criou o tal da Bíblia no celular. Que eu acho ótima. Mas, na minha visão, a gente cria um déficit de atenção para as pessoas. Porque a pessoa ela entra no ambiente igreja, ela está com a Bíblia na palma da mão e ela basicamente está se distraindo com outras coisas. Então, eu acho que a gente deveria dedicar mais tempo e atenção nas coisas que realmente importam, porque esse mundo que a gente vive hoje está acabando com o ser humano. Sim. É uma dor fantástica, né? Eu cheguei a fazer um tempo atrás uma série, não foi aqui em Moema, uma série que a gente chamou de Workaholics. Foram 4 domingos só levantando os temas do que é uma vida que, assim, é o vício. Muitas vezes você está nessa rotina pelo vício, né? De trabalhar, da recompensa que isso tem, que vai trazer, né? Agora, as outras coisas vão sendo... assim, se perdendo, destruídas, você não tem tempo para construir, para fazer, não dá atenção para as outras coisas. E, pastor, só um ponto aqui importante, né? Eu trabalho na empresa chilena, é a primeira vez que eu tenho essa interlocução com chilenos, e a gente tem um negócio na semana que é o seguinte, a gente trabalha todos os dias 30 minutos a mais. Então, a gente começa às 9 e vai até às 18h30. Tá. E a gente sai sexta-feira, 2 horas da tarde. E eu sempre pensei assim, não é verdade. Sexta-feira, 2 da tarde, estou começando o meu dia. E eu estava no Chile até semana passada, e a minha chefe, que é a fundadora da empresa, é a atual CEO, deu 2 horas da tarde, ela estava até... A gente tem uma geladeira no escritório com picolé, e ela pegou um picolé Pode e estava chamar para reunião lá para o café. São bons picolés. E ela entrou no escritório, ela pegou um picolé, ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu tenho uma call, tenho uma reunião, ela desliga tudo. 2h30. 2 da tarde. Legal começar por ela isso, né? E aí você vê que é uma questão cultural também, porque o brasileiro é reconhecido no mundo inteiro como a pessoa que mais trabalha. E nem sempre mais volume de trabalho como consequência, mais produtividade. A gente é um dos países com menor produtividade também. Então, a gente trabalha mais para tentar compensar e a gente gasta menos tempo, investe menos tempo na gente, né? Então... Fica um alerta aí para a gente cuidar mais da gente. Só passar por isso rapidinho, mas ontem eu recebi uma pessoa compartilhou comigo um post do Faria Lima Elevator. Sempre bom, né? Mas ele colocou algo assim, né? Existem só 3 níveis de riqueza. Você já viu isso? Não vi. Que era assim, o primeiro nível é quando você consegue escolher... Como que era o primeiro? Esqueci o primeiro, né? Mas o segundo depois eu lembro primeiro, mas o segundo nível era assim, quando você consegue entrar no lugar e comer o que você quer, né? E o terceiro é quando você consegue viajar para onde você quer, sem que isso impacte o seu orçamento, né? Ele falou, o resto é tudo detalhes, né? Mas eu lembro, como que era o primeiro? Preciso lembrar o primeiro para fazer sentido, né? Mas assim, coisas básicas, como, né? Conseguir comer, conseguir viajar era o mais luxuoso, né? E assim, existe uma loucura por grana, né, por dinheiro, que a gente percebe muito, não é em todo lugar do Brasil, mas isso está no ser humano, né? A idolatria, a busca por alguma coisa transcendente que vai resolver todos os seus problemas, né? Você acha que tem um momento, assim, que o cara ou a pessoa chega num nível de dinheiro que ela desconecta da realidade e perde, assim... Total. Nossa, aí... Tem um podcast, eu vou lembrar o nome depois, porque é um podcast, é uma conversa entre 2 brasileiros. Eles fundaram 2 empresas, que são empresas bilionárias. Uma delas é a Pagar.me, que é uma empresa de pagamentos que a Stone adquiriu. E a outra empresa é o Brex,
que é um cartão de crédito corporativo, vai para resumir de maneira bem simples. 2 meninos fundaram essa empresa na época da faculdade, e eles são 2 meninos, entre aspas, ali, de 10 bilhões de dólares. São caras muito grandes. Aí um cara olha para o outro e fala assim, como é que é ser rico? Lá atrás, quando eles não eram ricos. Um deles era muito rico, o outro não. Aí ele fala assim, eu tenho uma definição muito boa de como é que é ser muito rico. Me conta. Fecha o olho. Tá bom. Comece a imaginar uma parede cheia de coisas que você gostaria de comprar. Aí ele, posso pôr uma Ferrari na parede? Pode. Posso colocar um hotel na parede de luxo? Pode. Uma casa na praia? Pode. Relógio, ouro? Ele pode. Agora começa a pegar tudo. É de graça. Essa é a sensação de um bilionário quando ele pensa em comprar e adquirir coisas. Aí o cara olha, eu quero isso. e eu acho que quando você conversa com bilionários, tinha um canal que eu adorava, que é um menino na rua nos Estados Unidos, que ele fica abordando pessoas saindo de hotéis de luxo e ele faz... É sempre a mesma pergunta. Com quantos anos você ficou milionário ou bilionário? E você vê um comportamento muito parecido dos milionários e um comportamento diferente, mas muito parecido dos bilionários. Os bilionários começam a entender e enxergar valor em outras coisas. Você começa a enxergar valor em família, você começa a enxergar valor em neto, você começa a enxergar valor em ter o seu grupo de amigos próximo, você começa a enxergar valor em fazer atividade física, e os milionários que estão ainda conquistando já enxergam valor em outras coisas, né? Eu ainda tenho um caminho a ser percorrido. O que eu acho que é um problema é que a gente mora numa cidade que nos coloca sempre como... E você sempre tem um degrau que você não... É difícil chegar, você vai ter que ficar mais, você tem que ficar mais, né? E você tem um negócio aqui que é o parâmetro, né? Você sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro que você. Então, existe uma ambição financeira que, infelizmente, coloca para baixo uma série de outras coisas que são mais importantes, né? Então, e eu acho que a conta é essa. Você começa... Eu lembro, meu primeiro estágio, eu ganhava R$172. Aí você pensa assim, nossa, mas é muito pouco. Na época eu achava que era muito dinheiro, porque eu nunca havia tido salário. E aí eu lembro que um terno custava R$99. E eu pensava, não, dá para comprar um terno e dá para comer um lanche. E aí você começa a crescer, tem programa de estágio de banco que paga R$4.500 hoje, trainee que paga R$9.000. E aí você tem uma mudança natural. E o problema é que você, a cada degrau que sobe, passa a olhar o dinheiro como menos relevante, mas colocando ele como objetivo sempre, né? Então, e de novo, né? Eu tô com vagas abertas, eu fico assustado com as pedidas salariais. Gente querendo... Se eu vou ganhar mais, eu topo ter uma conversa com você. Se eu não vou ganhar mais, eu não topo ter essa conversa. Ou seja, deixou de ser propósito para ser dinheiro no bolso. Então... E é interessante você tocar em tudo isso, né? Como esses que vão lá para outro nível voltam para as coisas essenciais da vida, né? E me vem só Jesus falando, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Olhai os lírios do campo. Né? Olhe o que está ao redor. Contemple as coisas que estão em volta. Olha como Deus cuida de todos. Por que vocês estão ansiosos? Porque vocês estão dessa forma, né? E eu acho ou seja, o destino daqueles que alcançam tudo é voltar para o ponto. Pastor, tem exceção, né? A gente vê bilionários todos, que tem... Não, continua. Mas teve uma entrevista que eu vi, eu assinei um streaming novo no ano passado, chamado Masterclass. É muito legal. O Masterclass é basicamente pessoas conhecidas, famosas e bem-sucedidas. Então tem entrevista desde Bill Clinton até o Stephen Curry da NBA, falando de algum tema específico. É muito bem produzido, é muito legal. Então você vê na prática essas figuras populares, mas, de novo, bem-sucedidos, falando sobre temas. Estratégia, liderança, gestão e tal. E tem um bilionário que fala disso. O cara pergunta, o que você faria diferente na sua vida? Ele, teria investido mais tempo na minha família. Eu teria passado mais tempo com os meus netos. Porque hoje eles estão numa idade que eles não querem ficar perto de mim mais. E ele vai contando, e você fala, algum sentido tem, né? Ô, Rafa, eu achei o post que era do Faria Lima Elevator. Você consegue pagar, o primeiro nível, né? Você consegue pagar suas contas. O segundo, você consegue pedir o que quiser num restaurante sem olhar o preço. E o terceiro, você consegue viajar para onde quiser sem o estresse do orçamento. Né? Então, assim, pagar a conta, comer, viajar. Mas é interessante, só para não ficar aberto, né? Deixar o povo curioso. Curioso. Venha procurar e começa a seguir. Ô, Rafa, assim, caminhando para o final, né? 3 coisas aqui.
Primeiro, assim, qual que é o seu hobby? O que você gosta? O que te dá prazer, assim, na vida? Poxa, tá vontade de parar tudo. Pastor, eu vou falar assim, eu gosto muito de futebol. O meu Se time você não falasse, tem... eu amo trabalhar, fala, Rafa, pai, Não. O meu time não tem permitido eu gostar desse hobby, mas... tem que achar outro por enquanto. Mas eu tive, há uns anos atrás, hábito de ir estádio de futebol, era o meu momento relax do dia, né? Tá. E eu gosto de dizer que eu jogo bola toda quinta-feira, há mais de 10 anos, com o mesmo grupo. Que legal. E mais do que o futebol, para mim é o momento de desligar, né? Então, eu tento não colocar nada na agenda quinta-feira à noite. Tá. É uma luta muito grande para mim, porque mais do que jogar o futebol, e acho que eu tô ficando velho para isso, mas é mais um momento de você se desligar, né? Então, futebol, minha família, eu acho que tem sido meus maiores investimentos de tempo recentemente, assim, Que sabe? dá alegria, dá prazer, né? Dá alegria que você falou. E às vezes é tão mais fácil, né? Sei que a gente mora numa cidade grande e complexa, mas é tão mais simples você... Eu moro próximo à igreja e eu moro próximo a uma casa do meu irmão. Antes era nunca encontro. Agora, todo final de semana, ou sábado ou domingo, eu estou obrigatoriamente com ele. Eu tenho um irmão que mora fora do país, tal, é mais difícil. Mas até meus pais no interior, né? Ou eu vou, ou meus pais vêm. Então, tentar colocar isso como prioridade, porque faz muito bem. E são as coisas que Deus prepara, assim. Né? Muito bom. A segunda coisa, assim, o que você recomendaria? Assim, um livro, um filme, até se falou do streaming. Mas o que você acha legal, assim, contribuir para que as pessoas... Vejam, pode ser do tema que a gente conversou, ou mesmo que te fez bem, que você gosta, que você acha legal. Pastor, a dica que eu dou para todo mundo é construa repertório. Né? Construa repertório. E quando eu falo de construir repertório, eu digo de você abrir a cabeça mesmo. Né? Então, eu durante muito tempo... Eu não sou o leitor mais assíduo do mundo, então eu não sou o cara que investe muito tempo em leitura, mas quando eu gosto de assistir alguma coisa, filme ou uma série... Eu gosto de buscar alguma conexão com o meu trabalho, entendendo que é um divertimento, mas ao mesmo tempo é um momento que... Será que eu consigo tirar um insight? Né? Então, muita gente fala, Suits, né, que é uma série conhecida, que fala de trabalho, mas eu acho que eu tenho gostado muito do Masterclass ultimamente, assim. Legal. É barato, é um investimento legal para fazer, e assim, é sentar no sofá... Eu fiquei curioso, fiquei com vontade. É muito legal, e eu acho que abre minha cabeça, assim. De novo, não é aquele... Não é tenso, sabe? Sim. Você senta, você coloca lá na sua TV. Você coloca na sua TV, é divertido, né? Porque você encontra são histórias, personalidades, biografias, né? É isso, que trazem muito aprendizado. Mas eu acho que é isso. Dica é, aumente seu repertório. Busque conteúdo, conhecimento, onde você puder. E filtre, né? Porque a gente vive num... Essa palavra eu não gosto de usar, não, mas é um mundo de infoxicação, né? Que é informação tóxica, né? Então, se você vai atrás da informação... pura e simples, sem filtro, você vai, infelizmente, acessar coisa que não presta, vai no português mais prático. Muito bom. Rafa, e a terceira coisa é essa. Assim, só eu fiz pergunta, né? Você tem alguma pergunta? Você faria alguma pergunta? Eu tenho, assim, né? Eu acho que, como é que a igreja, né? Qual que é o próximo grande projeto da igreja, pensando... a gente tem falado de vários, né? E a gente tem falado de aumentar os pontos de contato, né, com as pessoas, né? Qual é o espaço que a igreja ainda não ocupou, né? Quando você pensa nos espaços, né? E aí, essa pergunta ela é muito uma provocação num tema. E eu tive uma conversa com um colega meu esses dias falando a mesma coisa, ele dizendo, Rafa, eu tenho a impressão de que a minha igreja, ela tem crianças que vão para a igreja com os pais, poucos adolescentes, menos jovens ainda, e uma base mais madura, mais sólida. Então, qual que é o grande projeto? E se essa faixa etária, né, dos 20 aos 35 anos... se ela é um ponto de... uma yellow flag aqui, né? Pra gente pensar. Sim. Nós falamos de alguns, né? Na verdade, está aí no horizonte uma coisa boa, né? Eu acho que surgia o Summit, seria um desdobramento bom, assim, do Internexus, né? Conseguir criar algo assim. Nós estamos à véspera do acampamento de carnaval para esse pessoal, né? Vamos dizer, a gente chama da mocidade aqui, mas é isso, de seus 18 aos 35 anos seria a faixa etária. E uma das coisas que nós estamos conversando é esse desafio, né? E a gente percebe que os jovens que estão aqui na igreja e que estão, talvez, na cidade, eles já estão nesse público, nesse perfil de ser altamente exigido por várias questões. A cidade é uma cidade cara. O cara conseguir pagar o aluguel,
pagar suas contas, né? Desenvolver sua carreira, ele precisa dar muito do tempo dele pro trabalho e tudo mais, né? Então a gente percebe que as coisas que a gente vai vendo, vai propondo na igreja, tem pouca adesão. Assim, cara, e muito assim, entra no crivo assim, o quanto tempo eu vou passar lá, cara, isso vai me cansar, isso vai me tirar o único tempo de sossego que eu vou ter, e eu preciso dosar esse negócio, porque segunda-feira tá aí, e muitos, assim, a gente tem conversado com vários jovens aqui nessa faixa etária, que o domingo ele tá trabalhando. Ele está preparando as reuniões que ele vai começar na segunda-feira. Estoura, muita gente está no mercado financeiro, estoura um assunto no sábado, um banco não sei das quantas, que aconteceu isso. Ou vai ter uma compra de tal coisa. O cara tem que preparar o relatório para a primeira hora do dia da segunda-feira. E o chefe só liga e fala, prepara. Então, a gente percebe esse pessoal muito sobrecarregado aqui, né? E a gente tem, assim, buscado criar... A gente fez uma reunião nesse final de semana passado sobre isso. Como que a gente vai conseguir ajudar a formar? Porque é uma geração. É uma geração. Não é assim, não, é só uma fase da vida. Não, é uma geração. E é um movimento que tem acontecido, né? Muitos passam esse período fora da igreja e quando chega lá na maturidade, mais velho, fala, puxa, cara, o que eu fiz a vida? Por que eu abandonei? Por que eu deixei? Aí voltam depois, né? Então, assim, a gente não vê assim, uma resposta ainda tão clara, mas eu acho que várias iniciativas temos que buscar, né? Assim, trazer esses assuntos, trazer esses encontros, buscar estar junto, ir até eles, né? Eu sempre faço essa reflexão, né? A igreja como corpo de Cristo, que é a linguagem que o apóstolo Paulo usa, né, para falar da igreja, é o corpo de Cristo. Quando a gente olha o corpo de Cristo real, o movimento dele, ele ia até as pessoas, né? Tinha momentos que as pessoas vinham até ele, mas Jesus anda de vilarejo em vilarejo. Ele vai até, ele senta lá com os pecadores. Ou seja, o quanto a gente consegue ser mais... há uma expressão, esses estudos, essas provocações, especialmente nos movimentos de plantação de igreja, que fala sobre a igreja ser encarnacional e não atracional. Você já ouviu falar isso? Assim? Encarnacional nessa perspectiva de Jesus. Jesus encarnou, ele veio ao encontro, vestiu pele humana, né, se fez homem para servir. Né? E o atracional é assim, olha, eu estou aqui, estou fazendo um monte de coisa, vem para cá, traz todo mundo, né? E o quanto que a igreja consegue ser mais encarnacional, entrar, ir lá junto na cultura, né? Eu acho que é um desafio, Rafa. Hoje a igreja de Moema, acho que ela tem isso como um desafio para os próximos meses e anos aqui desenvolver. E eu não acho que é um desafio, óbvio que a gente está aqui falando da igreja, mas eu não acho que é um desafio só da igreja. Eu acho que todo mundo que fala com esse público de 18 a 35 anos, eu li um relatório de uma empresa de pesquisa dizendo que as maiores pesquisas contratadas nos últimos anos são para entender o comportamento desse jovem de 18 a 35 anos, em todas as áreas. Do que ele gosta, o que ele come, o que ele bebe, onde ele mora, né? Onde vive. E eu acho que tem uma mudança muito importante, porque é o que você falou, você está construindo o futuro, né, da igreja, né? Então... Essa geração vai liderar a sociedade já. Né? Assim, iniciativas como essa, um podcast, ou seja, colocar gravação, áudio, né? Ou seja, entrando nesse mundo que é um mundo digital, que é onde eles estão assim também, né? Perfeito. Mas buscando despertar para coisas que realmente fazem sentido, né? Esse papo nosso aqui, eu acho que é uma boa entrada assim um pouco nesse ambiente, né? Nesse mundo. E ter a ajuda de pessoas boas como você vai ser muito bom. Legal, boa pergunta. Rafa, obrigado, cara. Muito bom nosso papo. Espero que a gente consiga outros aí, né? Falar aí... Eu sonho com essa questão do Summit. Não, vai acontecer. Vamos é fazer tempo. Exato, é tempo. Mas eu acho que vai valer muito a pena isso. Mais alguma coisa? Queria deixar alguma mensagem? Obrigado pelo convite. Para mim tem sido muito gratificante fazer parte, né? E eu acho que é isso, né? Nem sempre, é o que você comentou de agenda, né? Eu tenho tido nos últimos meses, assim, uma agenda de viagens muito grande, né? E antes, eu brinco, né? Eu trabalhava com uma empresa israelense, então era raro eu ir para lá, principalmente por conta do que está acontecendo. Trabalhar na empresa chilena é um problema, porque é muito perto. Então, eu acho que 4 horinhas você está ali. Então, assim, a agenda acaba tornando tudo um pouco mais difícil. Mas a pessoa se encontrar e entender aonde que ela consegue contribuir de fato. E tem sido muito gratificante para mim
ajudar, contribuir e ver as coisas acontecendo, né? A evolução do projeto. Então, muito bom. Você tem sido uma bênção, viu, aqui? Que bom. Deus te bom, abençoe. pastor. Obrigado Que de bom. coração, cara. Obrigado a você. Valeu mesmo. Tchau. Viu? E olha, você que ficou com a gente até o fim, tá vendo esse podcast, a gente quer agradecer, né? Você ter participado. Deixe seu comentário, uma outra coisa, compartilhe com alguém. Se você achou interessante, lembrou de alguém, compartilhe esse podcast também. A gente vai deixar um QR Code aí na tela pelo seguinte, esse projeto nós estamos no momento piloto dele, precisamos de patrocinador, né, de incentivos, tá? Especialmente parte financeira. Se você está vendo, tem condições de apoiar financeiramente, porque tem equipe aqui, tem equipamento, né? O Rafa está vendo toda a parte aqui, a gente precisa de recursos assim. Se você puder dar alguma contribuição, faça isso via esse QR Code. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.